E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou passar com vocês todas as automações disponíveis no Apple HomeKit para a gente conseguir controlar a nossa casa inteligente. Fiquem ligados que vai ter bastante coisa legal por aí. Bora lá! Então vamos lá pessoal, eu estou usando aqui um iPad rodando um iOS 16 beta público, a gente já está bem próximo da versão final, então eu decidi fazer no iOS 16 porque a gente não tem praticamente nenhuma mudança de opção, mas como o novo sistema, a nova atualização já está chegando por aí, a gente vai usar aqui no iPadOS 16 de uma vez. Mas bora lá que a gente vai começar a fazer algumas automações. Primeiro de tudo, depois que você abre o seu aplicativo Casa, você precisa tocar na abinha Automação. Aqui é onde a gente consegue criar todas as automações que a gente pode fazer no aplicativo Casa. E para isso, a gente vai tocar nesse botãozinho de mais aqui. Depois de tocar nesse botão, a gente vai selecionar Adicionar Automação. E aqui, pessoal, a gente tem diversas opções. Primeiro são os eventos, né, que são os triggers que vão ativar a nossa automação. E a gente também tem algumas sugestões que o próprio aplicativo Casa já deu. Então, quando a primeira pessoa chegar em casa, vai controlar os acessórios. Quando tiver algum movimento, ou até mesmo quando uma porta abrir, por aí vai. Você já tem essas opções que o próprio aplicativo da Apple, né, o aplicativo Casa, já dá para você. Mas, pessoal, a gente vai focar aqui nos eventos. Eu quero explicar cada um desses para vocês. Nesse caso aqui, pessoal, nesse vídeo, a gente não vai entrar no Apple Shortcuts, que é um passo a mais na hora de fazer automação, né? Você tem muito mais controle das coisas. Eu quero explicar isso aqui primeiro e num vídeo futuro a gente entra no Shortcuts. Mas bora lá, vamos começar pelos eventos. Aqui a gente tem 5 tipos de eventos, pessoal. A gente tem pessoas chegarem, pessoas saírem, um horário ocorrer, um acessório for controlado e um sensor detectar algo. Então a gente consegue fazer algumas automações com base em cada um desses eventos. Se você quiser ver um evento específico e não tiver interesse em outro, aqui no YouTube tem uns capítulos que você pode ir navegando pelo vídeo. Então você pode ir direto para um capítulo e entender daquela automação. Mas a gente vai começar com 2 automações aqui, que é o pessoas chegarem e pessoas saírem. É praticamente a mesma coisa, só vai mudar uma coisa ou outra ali. Então vamos lá, para a gente criar uma automação com pessoas chegarem, a gente vai tocar nessa opção. E aqui, pessoal, a gente já tem 3 partes, né? O primeiro que é quando, que a gente já escolheu, que é quando alguém chegar. E aqui tem um aviso aqui pra gente de como que ele vai conseguir determinar a localização. Nesse caso aqui, ó, sua localização é determinada pela localização de iPhone de Fabrício Gonçalves. Você pode alterar o dispositivo usado para determinar sua localização em ajuste do iCloud. Então, se você não quiser usar seu iPhone, mas quiser usar seu Mac, por exemplo, você pode tocar nessa opção de ajustes do iCloud e mudá-la nas opções. Nesse caso aqui eu vou deixar essa mesmo e agora a gente vai na parte de localização, pessoal. É aqui onde a gente vai definir quando que essa automação vai ser ativada, né? Aqui ele já está como casa, por padrão ele sempre vai deixar a sua casa, mas quando você toca aqui, pessoal, você tem uma opção de escolher outros lugares. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, Central Park, lá em Nova York. Deixa eu colocar Central Park, vou dar um search aqui. Ele já até apareceu uma opção aqui, eu vou colocar aqui o zoológico de lá. Na hora que eu toco aqui, pessoal, ele vai dar um mapa pra gente aqui, onde a gente consegue definir qual que é o diâmetro aqui, né, que a gente pode escolher dessa localização. O mínimo é 100 metros e o máximo, pessoal, 2.400 quilômetros, é coisa pra caramba. Mas o que isso aqui quer dizer? Na hora que você tiver a 100 metros dessa localização, essa automação vai ser ativada. Então aqui, a gente selecionou 100 metros, eu vou só tocar em OK, e já era, já está configurado. E por último, pessoal, a gente tem essa opção de horário. Essa parte de horário, na hora que você toca nela, a gente tem 4 opções, pessoal. A primeira é qualquer horário, então isso aqui vai acontecer independente se é meia-noite, meio-dia ou qualquer outro horário. Aqui a gente tem durante o dia, então aqui o próprio iOS, né, o próprio HomeKit vai entender quando que é dia e quando que é noite, mas você pode selecionar esse I aqui de informação para você selecionar talvez uma granularidade melhor ou ser um pouquinho mais específico, né? Nesse caso, ele está configurado para o início ser no nascer do sol e o fim no pôr do sol. Esse horário é dinâmico, pessoal, então todo dia ele vai mudar. Se o nascer do sol naquele dia é 5h10 da manhã, vai acontecer às 5h10. Se for às 6 da manhã, vai acontecer às 6 da manhã. Você pode colocar alguns minutinhos antes ou até horas e também minutinhos depois ou até horas. Aí vai do seu gosto. Depois disso, é só você tocar em OK, já vai estar configurado. A mesma coisa, pessoal, é a parte da noite. Só que aqui ele vai inverter um pouquinho.
em vez do início ser no nascer do sol, vai ser no pôr do sol e vice-versa. Nesse caso aqui, já está configurado, vou dar um OK. E a gente também tem a opção de horários específicos. Então aqui, pessoal, independente se é pôr do sol, nascer do sol, você seleciona um início e um fim, que vai ser quando ele vai ativar essa automação. Vou dar um OK aqui. Para esse caso, pessoal, vou deixar no qualquer horário, só para facilitar. Agora a gente já tem a localização e o horário definido. Agora a gente precisa definir qual que é o acessório que a gente vai controlar. Para isso, a gente toca em seguinte. Depois que eu toquei em seguinte, ele vai me dar todos os acessórios da minha casa que eu consigo controlar, pessoal. Então aqui você não vai ver sensores, por exemplo, porque você não consegue controlar um sensor, você só consegue pegar a informação dele. Inclusive a gente vai ver a automação de sensores mais pra frente no vídeo. Mas aqui, por exemplo, pessoal, eu vou manter bem simples aqui. Na hora que a gente chegar naquela localização, eu vou ativar essas 5 tomadas aqui que eu tenho, né, que é uma régua de tomadas Zigbee que eu tenho aqui, e eu quero que ela ative. Eu vou selecionar as 5, se você quiser selecionar uma só, você também pode, e eu vou dar o seguinte. E agora, pessoal, ele vai dar um resumão aqui e também as últimas configurações para a gente fazer. Essa primeira parte aqui é um título para nossa automação, ele já vai dar um título meio sugestivo, né? Então, quando eu chegar em Central Park Zoo, mas a gente também consegue renomear do jeito que a gente quiser. Aqui ele tem quando, né, que a gente selecionou primeiro. E aqui, pessoal, como que eu quero que ligue tudo, eu vou tocar em cada uma desses tiles aqui, esses quadradinhos, para ele ativar. Se você tocar fora desse desenho da tomada, né, tipo aqui no meio, você tem uma granularidade melhor de controle. Então, se sua luz ter controle de brilho, por exemplo, você consegue selecionar aqui, quero só 50%, quero só 20% e por aí vai. Como nesse caso aqui é só liga e desliga, então vou deixar desse jeito. Agora, pessoal, acabou. A gente só toca em OK e ele já vai salvar aqui pra gente e já vai aparecer no menu aqui. E beleza, ele já tá no menu e se você quiser editar, é só tocar nele, pessoal, e você vai ter a mesma última tela que a gente viu. Então, se você só quiser desativar essa automação, você pode tocar aqui e até mesmo apagar aqui no final, né? Mas se você quiser uma maneira mais fácil de apagar, é só você arrastar o dedo para a esquerda, vai aparecer o apagar, aí você toca nele. E já era, a gente já excluiu a nossa automação. E agora a gente vai para a nossa segunda opção de automação, pessoal, que é pessoas saírem. Aqui é a mesma coisa, pessoal, a única mudança é na parte da localização. Então vou colocar aqui Central Park de novo, Central Park, buscar, selecionar, e aqui o que vai acontecer vai ser o inverso. Em vez da gente entrar nesse raio de 100 metros ou de 2.400 quilômetros, é na hora que a gente sair desse raio. Então ele vai meio que inverter a automação. Depois que você seleciona aqui, né, as configurações que você quer, dá um OK, aí segue com o mesmo fluxo que eu acabei de explicar para vocês. Então essas duas automações são muito parecidas, pessoal. A única coisa que muda é que uma é quando você chega e a outra é quando você sai. Então, sem perder muito tempo, pessoal, a gente já vai para a próxima automação, o próximo tipo de automação que eu acho que é o mais comum que existe, que é quando um horário ocorrer. É a nossa terceira opção aqui do aplicativo Casa, a gente pode tocar nele, e aqui a gente tem algumas configurações muito parecidas do que a gente já viu na automação de localização, né? Aqui no caso a gente tem a opção de nascer do sol, que de novo você consegue selecionar aquele horário dinâmico, né? Então se o sol de novo nascer às 5h10, vai ativar aquela automação. Se for às 6, vai ativar do mesmo jeito. Você também tem o controle aqui de alguns minutos ou horas antes e depois, e a mesma coisa se você quiser selecionar para o pôr do sol. Se você não quiser usar nenhuma dessas opções, você tem a hora exata do dia. Então, se você quiser que essa automação rode todo dia às 6 da manhã, por exemplo, nem um minuto a mais nem a menos, você seleciona essa opção aqui. Aí, pessoal, tem uma parte de repetição que é bem interessante para a gente usar. Nesse caso aqui, ele está selecionado para todos os dias da semana, mas se eu desmarcar o sábado e o domingo, vai ser só para os dias da semana. A mesma coisa se a gente desmarcar todo o resto e marcar só o sábado e domingo, vai estar só o fim de semana. Então você tem esse tipo de controle na automação de que dia que ela vai ser executada, né? Infelizmente você ainda não consegue fazer, por exemplo, a cada 2 vezes, sei lá, a cada 2 semanas, a cada 2 meses, nem nada disso. Mas você tem essa opção aqui de pelo menos repetição pela semana, né? A cada dia da semana. Aqui a gente tem a opção de pessoas, então se você selecionar desativado, vai executar de qualquer maneira, então deu, sei lá, 6 horas da tarde, que é quando a gente selecionou, vai executar essa automação. Se você selecionar quando eu estiver em casa,
essa automação só vai executar quando você estiver na sua casa. Ele vai pegar a localização do seu iPhone ou do dispositivo que você selecionou, né, no iCloud, e vai checar se você está na sua casa. Se tiver, vai executar a automação. A mesma coisa, só que o contrário. Então não é a mesma coisa, né? Mas o contrário acontece se você selecionar o quando eu não estiver em casa. Vai ver a localização do seu dispositivo. Se você não estiver na sua casa, ele vai executar essa automação. Depois de tudo configurado, pessoal, aperta em seguinte e a mesma tela aqui de dispositivos vai aparecer para a gente conseguir controlar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na automação de localização. Vou selecionar aqui todos esses plugs de tomada, vou dar o seguinte, você pode fazer isso só com um plug de tomada. Aqui a gente pode dar um nome, vou deixar esse mesmo nome, vai mostrar pra gente aqui quando isso vai acontecer, e aqui tem os acessórios que a gente pode controlar. Então posso selecionar todas as tomadas aqui e depois só clicar em OK. Já era, pessoal, a gente já tem mais uma automação configurada. A mesma coisa que a gente fez com a automação de localização, eu vou fazer aqui, que vai ser apagar para a gente ir para a próxima. Para apagar, como eu já comentei, arrasta para a esquerda e depois toca em apagar. E agora a gente entra no nosso quarto tipo de automação, pessoal, que é quando um acessório for controlado. Esse aqui é muito interessante, muita gente usa para fazer paralelo de interruptor. Então, por exemplo, quando um interruptor liga, o outro liga junto. Mas nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente consegue usar, por exemplo, um interruptor para ligar a TV, a luz da sala, um HomePod da vida, tudo ao mesmo tempo, né? Você consegue fazer esse tipo de configuração. Para fazer isso, a gente vai selecionar aqui um acessório for controlado e qual que vai ser o acessório que eu quero que controle, né? Eu vou vir aqui na parte do estúdio e vou selecionar a luz. Então, na hora que a gente controlar essa luz, ele vai executar essa automação. Vou selecionar aqui, toco em seguinte, aqui a gente tem as configurações dessa luz, então se eu quero que a automação execute toda vez que a gente liga, eu seleciono aqui. Se eu quiser que ela execute toda vez que desliga, eu faço essa seleção também. Aqui, pessoal, a parte de horário e pessoas é a mesma coisa que a gente viu na automação passada de horário e também de localização. Então você pode selecionar aqui qualquer horário, durante o dia, à noite, horários específicos e até mesmo a parte de pessoas, quando eu estiver em casa, quando eu não estiver em casa ou desativado. Nesse caso aqui, eu vou deixar qualquer horário, deixar desativado para pessoas e a automação vai acontecer quando eu apertar em liga. Aqui agora a gente aperta em seguinte e aqui, pessoal, a gente vai selecionar quais os dispositivos que a gente vai controlar toda vez que eu ligar aquela luz. Então, a gente selecionou a lâmpada do estúdio, né? E agora a gente vai selecionar os outros itens que a gente tem aqui para controlar. Nesse caso aqui é um abajurzinho, né? Esse desk lamp. A gente também tem um driver de cortina. Eu vou colocar o sistema de segurança e o HomePod também, pessoal. Vamos ver o que a gente consegue automatizar. Selecionei esses quatro acessórios, toco no seguinte. E agora, pessoal, o mesmo esquema que a gente tinha de configuração, a gente tem aqui. Só que a gente tem a Desk Lamp, a gente pode desativar, o HomePod a gente pode deixar de reproduzir, né? Mas a gente tem um certo controle maior aqui. Na hora que eu toco na Desk Lamp, eu posso selecionar a intensidade do brilho e até mesmo se eu quero ativar ou desativar o True Tone, né? O que é bem interessante. Nesse caso aqui, eu vou deixar só essa cor mais alaranjada, nos 50% ali já tá ótimo. Na parte do driver de cortina, vou deixar a cortina também nos 50% mais ou menos aqui. Na parte do sistema de segurança, vou colocar para ativar à noite, sei lá, é só um exemplo, né? E a parte do HomePod, eu vou deixar para ele reproduzir. Aqui tem as opções de mídia, né? Como a gente está com o HomePod selecionado, vai aparecer esse menu para a gente. Nesse menu você pode reproduzir áudio, pausar áudio, retomar áudio, ajustar o volume e até mesmo escolher um áudio. Então se você quiser usar o HomePod com uma sirene, você consegue, pessoal. Você consegue montar um sisteminha de segurança usando ele. Mas eu vou deixar só no reproduzir áudio e usar volume atual. Se você selecionar o personalizado, você consegue aumentar ou diminuir. Vou deixar do jeito que está aqui, tocar em voltar. E aqui também a gente tem a opção de desligar os acessórios, pessoal. Então, por exemplo, o acessório de luz, né? Esse é bastante usado para luz. Depois que a automação for ativada, a gente tem alguns minutos depois para ela desativar. Mas se você deixar no nunca, ele vai ficar ativado para sempre até você controlar o acessório de novo. Aí, pessoal, do mesmo jeito que a gente faz nas outras automações, a gente só toca em OK e a automação já vai estar salva.
Nesse caso aqui eu não vou salvar não, porque tem muito acessório sendo controlado aqui e eu não quero que fique uma bagunça. Então a gente já vai para a próxima opção de automação. E por último, mas não menos importante, pessoal, a gente tem a opção de um sensor detectar algo. Então aqui você pode usar sensor de movimento, por exemplo, sensor de luz, sensor de temperatura. Então sei lá, quando tiver 40 graus na minha casa, eu quero que ligue um ventilador ou um ar-condicionado. Então é esse tipo de automação que a gente consegue fazer aqui. A gente vai selecionar essa opção. E aqui, pessoal, eu vou fazer o teste com o sensor de movimento, que é o meu primeiro item aqui, meu primeiro acessório. Vou ativar ele para a gente ver quais opções que a gente tem. Na hora que eu ativo ele, eu toco em seguinte. E aqui a gente tem duas opções. A gente pode ver detectar movimento ou parar de detectar movimento. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que toda vez que ele detecte o movimento, eu quero que ele acenda uma luz. Então eu vou deixar essa opção de detectar movimento selecionada. Aqui a gente também tem a parte de horário e pessoas, então se você quiser que isso só aconteça de noite, que é uma automação legal, né, para quando você acende ou apaga uma luz, a gente já pode deixar aqui a opção à noite. Ele vai colocar aquele esqueminha de pôr do sol que a gente já viu nas outras automações. Agora eu toco em seguinte e eu vou selecionar, pessoal, qual luz que eu quero que ele acenda. Como eu selecionei o sensor de movimento do corredor das escadas, eu vou colocar a luz do corredor das escadas. Vou selecionar ela aqui, dar um seguinte, e a mesma coisa que a gente fez para todas as outras automações vai aparecer aqui. Até me embolei um pouquinho aqui, mas vai aparecer aqui para a gente alterar. Então eu quero que ele acenda, eu só toco aqui, e nessa opção, pessoal, é legal porque você pode escolher que a luz desligue depois de um tempo, você não precisa criar uma outra automação para isso. Então se você só passou num corredor, por exemplo, quero que a luz apague depois de 5 minutos. Beleza, deixo selecionado aqui e já era. Depois, pessoal, a gente configurou tudo aqui, é só tocar em OK e salvar a automação. E é isso, galera, essas foram todas as automações que a gente consegue fazer no Apple HomeKit. Como eu comentei, nesse caso a gente ainda não vai entrar no Apple Shortcuts, que é uns outros 500, mas eu vou fazer um vídeo separado sobre ele. Com ele a gente também consegue automatizar coisas da casa, mas também várias coisinhas no iPhone, inclusive mudar o papel de parede automaticamente. Lembrando que eu estou na versão beta do iOS 16, mas a maioria dessas opções, se não todas, estão disponíveis no iOS 15. Então se você estiver rodando uma versão mais antiga, você vai conseguir fazer essas automações. Mas é isso, pessoal. Tem alguma ideia de automação? Deixem nos comentários pra gente discutir um pouquinho sobre. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um grande abraço, até mais. Falou!